Vamos receber com muito carinho o Antônio e a Maria José, que já estão conosco aqui à mesa, prontos para a gente conversar e conversarmos sobre o encontro matrimonial mundial. Aqui no Brasil é chamado de encontro matrimonial, né? Para ficar mais simples. Sejam bem-vindos. É uma alegria para nós estarmos aqui no programa. E para nós uma alegria receber vocês. E eu queria saber como é que vocês descobriram, não é, o encontro matrimonial mundial. Como é que foi essa história de amor aí na vida de vocês? Pois é. Porque é uma história de amor, não é? É uma história de um grande amor. Nós descobrimos o encontro matrimonial quando nós morávamos em Fortaleza. E há 11 anos atrás... Vocês são naturais da onde? De São Paulo. São Paulo. E nós fomos para lá, para Fortaleza, a trabalho. E aí um amigo que mora no Rio de Janeiro, entrou em contato e convidou a gente para participar do encontro matrimonial. E a princípio, principalmente eu, resisti. Eu não queria muito fazer, Por que você não queria ir? Pois é, ele falou que era um movimento para o relacionamento do casal. Eu falei, mas o nosso relacionamento é tão bom, por que nós vamos? Não precisa, pois é. E aí, então, resisti. Mas ele continuou insistindo, né, bem? Continuou insistindo. E aí, até que ele deu o nome de um casal para nós procurarmos, para dar as informações sobre o movimento. E nós entramos em contato com o casal, fomos muito bem acolhidos, e aí o casal explicou para a gente o que era o movimento. E eu fiquei encantada com a proposta. Quando vocês começaram a participar, você viu que precisava dos encontros? Nossa! E quanto! Eu estava completamente enganada, foi muito importante. E quando eles explicaram como era, direitinho, com detalhes, aí nós resolvemos participar do fim de semana, que a gente chama, o encontro é o fim de semana. Fomos fazer o fim de semana e foi ótimo. Valeu e tá valendo até hoje. Antônio, de que forma esses encontros acontecem? Como é que é a dinâmica do encontro? A gente chama o encontro de fim de semana. Então, porque é um fim de semana. Eles começam na sexta-feira à noite e vão sábado. É em regime fechado? Regime a pessoa fechado. Volta em casa? Não, é regime fechado, né? É um momento assim de reflexão para o casal. Esse encontro é feito para o casal e para o sacerdote ou religiosos também. Tanto faz. Os religiosos, mas é separado? Não, é tudo junto. É junto? Porque nós vamos falar de relacionamento. Né? Os casais, de relacionamento entre o casal. Se o marido quer participar e a esposa não dá, não tem marido e mulher? Não. São duas coisas importantes. Marido e mulher, né? E o religioso ou o sacerdote. Nós estamos falando aí de dois sacramentos. Né? Estamos pensando ou seja, o fim de semana é voltado para esses sacramentos. No caso de marido e mulher, é para o bom relacionamento entre os dois. No caso do sacerdote, é para o bom relacionamento dele com a comunidade dele. Né? E o sacerdote ou religioso que vão, e os casais também, vão para aprender uma técnica, né? Que nós chamamos de diálogo, diálogo baseado em relacionamento profundo. Né? Então, eles aprendem essa técnica, e com essa técnica, baseada no Evangelho, né? Todo fim de semana é extraído do Evangelho. Então, você vive assim, momentos especiais lá dentro e aprende a fazer essa comunicação baseada em sentimentos profundos. Né? E, obviamente, há um milagre que acontece nesse fim de semana, né? A gente acredita, tem muita gente orando durante o fim de semana, é uma equipe bastante grande, né? De oração, mas a gente é visitado pelo Espírito Santo. E aí acontece um milagre, muito interessante. Há quantos anos esse movimento existe?
São 35 anos a idade que nós temos de casamento. 35 anos e firme, aí tem que acontecer um milagre a cada encontro. 35 anos no Brasil. No Brasil. No Brasil. No mundo? No mundo, ele começou na década de 50. Olha, nós temos aí um bom tempo já, né? E Maria José, quando apresentaram você para aquele casal, como é que esse casal, o que eles disseram para você, que cativou você? Que você falou que eles foram explicaram direitinho, aí você cedeu, não é? Então, alguma coisa muito interessante foi dita ali que convenceu você. O que foi? Foi. O que eles falaram, o fim de semana é um momento para o casal ficar sozinho, longe das distrações do dia a dia, e aí ficam os dois juntos, intimamente, dialogando intimamente sobre os sentimentos, e que não só o casal, o sacerdote também. E isso me encantou, isso aí me chamou a atenção, porque era um momento que nós dois íamos ter para falar sobre a nossa vida. Eles falaram assim, é um momento que o casal fica, apesar de ter outros casais também presentes, é como se tivesse só os dois. E foi isso mesmo que nós sentimos lá, nós percebemos. Parecia que tínhamos só nós dois. Olha que delícia, hein? E uma coisa interessante que acontece com os movimentos, que acontece com os encontros, é que eles são instrumentos nas mãos de Deus, não é? E, por vezes, Deus não só quer que a pessoa seja alcançada por aquele instrumento, mas como ela também se coloca a serviço dentro daquele instrumento. Outras pessoas passam por aquele encontro e eles agregam um valor na vida dela, de repente a reorientam para uma vivência na fé, e elas aderem até um outro movimento, uma outra participação dentro da igreja. Outras, infelizmente, até uma coisa que a gente não compreende, mas que a gente põe na misericórdia de Deus, né? Passam pelo encontro e seguem o rumo da sua vida, né? Mas com vocês foi mais do que fazer o encontro. Teve algo que cativou vocês, que fez com que vocês permanecessem, né? Que se colocassem a serviço dessa vocação. O que cativou vocês para que vocês continuassem ali, empenhados dentro desse movimento? Eu vou falar por mim, né, o que aconteceu. Dentro do movimento, quer dizer, eu não imaginei, eu achei sempre que o meu relacionamento com Maria José era excelente, principalmente comparando com outros casais, outros... Quer dizer, era bom, né? Mas lá... Os assuntos que foram abordados, eu percebi que eram assuntos que nós não estava muito bem resolvido entre a gente. Começamos a refletir sobre cada um. São coisas que vocês não costumavam conversar entre vocês? Não, porque o mundo de hoje, enfim, faz pouco tempo que a gente está só há 10 anos no movimento, né? Mas o mundo hoje leva a gente ao individualismo e à comunicação superficial. A gente não se conversa em base de sentimentos, em comunicação profunda. A gente só faz isso na época do namoro, né? Quando a gente está enamorado, está casando, então a gente acha que aquela pessoa é a única que nos entende, na verdade, quer estar junto com ela, e depois passa esse período. Tem a motivação da conquista, né? Isso. Mas depois passa esse período e a gente começa a comunicar-se superficialmente, mesmo que combine, que haja uma boa química entre a gente, né? Mas é uma comunicação superficial. Lá eles vão ensinando, a gente vai refletindo e vai encaminhando para uma comunicação profunda de assuntos mal resolvidos. E acontece, em um determinado momento desse encontro, um processo de perdão, cura e reconciliação entre o casal, entre o padre e a sua comunidade, embora ela esteja longe, mas acontece isso, né? Então a gente é tocado. E eu tenho a impressão que foi um toque assim muito forte que houve na gente, para que a gente quisesse continuar. Nós interpretamos como um chamado, através, obviamente, de outros casais, né? Mas foi um chamado muito forte que nos comoveu, né? E mudou a nossa vida, mudou para melhor, não que, como eu estou falando, não estava mal, mas ficou melhor ainda, né? E nós interpretamos como um chamado, sabe? O que veio depois, como você falou, olha, exatamente como você falou, nossa responsabilidade é lançar semente, né?
Então, são muitos casais que passam pelo movimento. Não é obrigatório que eles fiquem no movimento, né? São poucos que ficam. Né? Mas o nosso negócio é lançar sementes. Né? Como vai brotar, como vai crescer, nós deixamos para a responsabilidade de Jesus, né? Jesus, do Espírito Santo. Maria José, quando o Antônio fala aí que houve uma mudança na vida de vocês, você concorda? Concordo plenamente. O que mudou? Pois é, então... É uma pergunta difícil, né? Porque a gente pontualizar essas coisas, né? Mas hoje é completamente diferente o nosso relacionamento. Nas pequenas coisas do dia a dia, e que, como ele falou, a gente estava esquecendo. O carinho, a atenção, falar sobre os sentimentos, né? A gente estava mesmo numa conversa muito superficial, só de como foi seu dia, como estão as crianças. Claro que a gente também tem que falar sobre isso, mas também tem que falar sobre sentimentos, né? Então, foi isso que mudou. Nós ficamos muito mais próximos, muito mais cúmplices um do outro. Voltamos aos carinhos da época de namoro. Nos sentimos enamorados novamente, como naquele tempo mesmo. Vocês acham importante porque a proposta do encontro é que o casal, não é? E nesse caso é marido e mulher, os filhos não vão, né? A proposta é que o casal tenha uma oportunidade de estar junto os dois, não é? E muitas vezes acontece que depois de casado vem os filhos, às vezes não só os filhos, tem gente que a mãe mora junto, o pai mora junto, um irmão, um primo, não é? Então está cercado pela família, que é uma coisa maravilhosa, uma coisa boa, mas durante anos, até que esses filhos se formem, casem e saiam de casa, tem marido e mulher que não se reservam nenhum tempo particular. É muito comum você encontrar isso, não é? Todo passeio, toda saída, todo momento, a família toda está envolvida. É importante que o casal retire, não é, do meio da sua rotina um tempo, até mesmo fora dos encontros, mas um tempo para estar marido e mulher, por exemplo, uma noite juntos, um passeio os dois, e que os filhos não estejam necessariamente ligados naquele momento. Então, tudo que você falou são fatores de desilusão. E some-se a essa vida que nós temos, problema de dinheiro, né? Problema de educações diferentes, de personalidades diferentes, de estilos de personalidade diferentes. Quer dizer, é uma carga assim muito grande, e mais ainda a televisão, não na Canção Nova, mas os veículos, os veículos, eles não colaboram para que haja uma união. Não só pelo conteúdo que leva, mas também pelo espaço, o tempo que se toma, né, da família. Então, nós conversamos esses assuntos, são assuntos, como é que chama, simples, mas importantes da vida, né? E trabalhamos também 4 dimensões que são importantes. A primeira é a sexualidade. Então, quando nós fizemos, tínhamos 25 anos de casado, né? E a nossa sexualidade melhorou. E quando eu falo sexualidade, não é só o sexo, né? Mas é o carinho, a atenção, todo esse relacionamento. Mulher. Então, afetivo sexual. Sim, essa foi uma área. A outra área é a oração em casal. Muito importante, né? Que nós nunca tínhamos feito ou nunca tínhamos experimentado antes. Apesar da gente sempre ser da igreja, nós nunca tínhamos experimentado a força da oração do casal. Né? A terceira coisa é aprender a colocar, talvez essa seja a primeira, a colocar Deus no meio do nosso relacionamento. Então, nós começamos, eu voltei a frequentar a igreja, eu já estava há muito tempo fora da igreja, né? E comecei a frequentar. A quarta, não lembro. A convivência com casais que tenham os mesmos valores, porque na verdade nós fomos convidados a viver valores cristãos. E a gente começa a viver esses valores e vê que é interessante. Olha, os maiores beneficiados são os filhos, são os parentes, né? São os vizinhos. Então, sim, o casal tem que
Tem que tirar um tempo, para refletir, para pensar na sua relação, né? Para namorar, para investir na relação, para sair, para se abraçar, para tocar um ao outro. Né? Fora o momento ali do encontro, o encontro interpessoal com os casais, isso acontece de eles procurarem vocês, de conversarem, ou até mesmo assim, um casal que já há algum tempo frequenta o movimento, de repente dá uma sumida, vocês vão atrás para prestar assistência, para conversar, para ver o que está acontecendo? Sim, nós procuramos, nós vamos, nós acolhemos, nós tratamos com carinho, o que está acontecendo, por quê, ou então se alguém tem alguma dificuldade, procura a gente, ou outro casal qualquer do movimento, para partilhar as dificuldades. E ver o que está acontecendo, exatamente, né? Trocar então, vocês acabam ouvindo muito os casais também. Casais e sacerdotes. Casais e sacerdotes, muito bom. O que vocês percebem que hoje os casais têm mais dificuldade de conversar? Eles têm mais dificuldade de conversar, porque parece uma coisa óbvia, né? Porque quando a pessoa se casa, ela se casa para manter relações sexuais também. Então parece que é uma coisa assim que está mais do que resolvida, está mais do que óbvia, mas não é tão óbvia assim, não é? Os casais, eles têm mais dificuldade em conversar sobre vida sexual, e aí a gente está falando da relação sexual genital. Eles têm mais dificuldade de falar sobre administração financeira do lar, têm mais dificuldade de falar sobre educação dos filhos. O que o casal hoje tem mais dificuldade de conversar? Eu diria para você que cada casal tem uma dificuldade diferente, mas no fundo são parecidas, né? E os sacerdotes também, né? Porque nós estamos falando de seres humanos, né? Então, cada um deles tem essa dificuldade. Para a gente tratar essas dificuldades, nós temos o que a gente chama de comunidade de apoio. Então, logo depois do fim de semana, é formado comunidade de apoio, que são exatamente isso, né? E eles vão aprendendo a dialogar. Você perguntou o que mais tem dificuldade hoje. O que mais tem dificuldade é se amar, né? E amar, aceitar o outro do jeito que ele é. Essa que é a verdade. E amar é uma decisão. Né? Tem até uma música nova, uma canção nova, muito bonita, do Ricardo Sá, né? Mas é isso mesmo, amar é uma decisão. Então, nós precisamos decidir amar a outra pessoa. E a gente aprende isso no fim de semana. E aprende naturalmente, né? É muito interessante que a gente descobre que aquela pessoa que a gente casou, às vezes há 25 anos atrás, tem gente que faz um encontro com 50 anos de casado e descobre depois de 50 anos que a esposa 50 anos de casado é a mesma que ele conheceu quando a escolheu. E o sacerdote também tem revelações assim muito parecidas quando ele resolveu abraçar Agora, eu estou curioso para saber dele. uma coisa, porque dentro das dinâmicas de vocês, você faz a proposta de uma conversa, não é? Deixa eu ver até que a expressão é um diálogo profundo em nível de sentimentos, não é? Então, isso acontece do marido com a mulher, porque estão os dois ali. E quando o padre está fazendo o encontro, mas não foi nenhum paroquiano, com quem que ele conversa? Com o outro sacerdote, que está também, porque o fim de semana é ministrado por 3 casais e um sacerdote. E aí o sacerdote que está fazendo o fim de semana dialoga com o outro sacerdote. Então os dois dialogam a respeito das suas comunidades. Costuma ir vários padres, mais ou menos, como é que é? Não são muitos padres, mas tem espalhados pelo Brasil, tem muitos padres. Olha, a banda Kyrios, acho que já estava adivinhando aí esses 4 itens que você citou do relacionamento do casal, e até um que você disse em terceiro lugar, você falou, esse talvez tenha que ir ali para primeiro, né, que é Deus no meio, né, Deus entre os dois, em primeiro lugar da vida. E a banda Kyrios preparou para nós, Kyrios Dei, justamente uma canção que fala um pouco disso, né? Desse Deus da nossa história, presente na nossa vida, que vai adiante de nós, mas que permeia todos os momentos que nós vivemos. É essa canção que vocês têm aí para a gente agora? Isso, Como é que surgiu essa canção?
Olha, na verdade foi de uma experiência em retiro, né? Seu Daniel. Sou o Daniel, Diego e a Lara. Foi de uma experiência de um retiro de um amigo nosso, o Andrei, amigo de comunidade lá da Paraíba. Ele é amigo da nossa comunidade, da Obra Lumen de Evangelização. E ele foi pregado no nosso retiro. E ele escreveu há pouco tempo essa música. E a gente vivenciou dentro dessa música uma realidade muito intensa desse Deus que assume como autor, sendo o autor das nossas vidas, em todas as situações. Ele realmente vem para preencher com seu amor e escrever cada página, dia a dia, em nossas vidas. Então, Banda Kyrios Dei cantando para nós, Deus da minha história. Vamos lá. Seja um dom, que a minha alma agrade o meu Senhor, o Deus da minha história. Que eu não tenha medo de prosseguir, pois só contigo sei onde devo ir. Não quero voltar atrás. Eu vou me lançar em teus braços, estando contigo. Não sou fraco, tu me sustentas, tu me amparas. Eu vou me lançar em teus braços, estando contigo, não sou fraco, tu me sustentas, tu me amparas. Todas as montanhas mudarão de lugar, montes e colinas podem se abalar, mas continuarei te amando, Deus da minha história. Montanhas mudarão de lugar, montes e colinas podem se abalar, mas continuarei te amando, Deus da minha história. Estando contigo, não sou fraco, tu me sustentas, tu me amparas. Todas as montanhas mudarão de lugar, montes e colinas podem se abalar, mas continuarei te amando, Deus da minha história. Mudarão de lugar, montes e colinas podem se abalar, mas continuarei te amando, Deus da minha história. Todas as montanhas mudarão de lugar, montes e colinas podem se abalar, mas continuarei Deus da minha história. Banda Kyrios Dei, Deus da minha história, música lindíssima nesse CD maravilhoso, não é, que você vai estar contemplando aí no decorrer do nosso programa, outras canções. Foram preparadas 5 lindas canções para que você possa saber um pouco mais desse trabalho
presente neste CD. Já já a gente volta a falar com eles um pouquinho. Sei que você também está ansioso por isso, porque canções tão lindas assim, não é? A gente quer saborear sempre um pouco mais. E estou conversando aqui também com o Antônio e com a Maria José, do movimento Encontro Matrimonial Mundial, que trata dessa aproximação, desse diálogo em nível profundo entre casais e dos sacerdotes também com a sua comunidade. E já já a gente vai falar um pouquinho dos padres, mas eu queria ainda perguntar a vocês sobre os casais, não é? Na experiência que vocês vêm nutrindo, eu vi o Antônio dizendo, nós estamos só há 10 anos nesse movimento, mas 10 anos é bastante coisa, em 10 anos se faz um trabalho importantíssimo. Tenho certeza que muitos casais nesses 10 anos passaram pela história de vocês e vocês pela história deles. Eu queria que vocês, dentro dessa experiência, nos dissessem, não é? O que é fundamental para um bom relacionamento de um casal? O que não pode faltar? Não pode faltar o diálogo. É a principal ferramenta. Engraçado, faltou diálogo, faltou sexo. Faltou diálogo, faltou sexualidade. Faltou diálogo, faltou amor. Faltou atenção, falta uma coisa tudo. É consequência da outra, né? Então, e a gente desiste do nosso sacramento pela falta do diálogo. O sacramento do matrimônio desiste por essa falta. Diálogo correto, né? E o sacerdote também abandona sua vocação ou se frustra quando ele não tem um bom relacionamento, que é o diálogo com a sua comunidade, né? Então, o diálogo é a ferramenta mais importante. O diálogo envolve uma comunicação, né? Às vezes as pessoas estão ali, parece que estão conversando, mas elas não estão se comunicando. Às vezes, inclusive, estão se fechando para a comunicação. É o diálogo verdadeiro, não é? Teve uma coisa que, quando eu fazia ali o curso de teologia, eu fiquei pensando, quando você separa essas duas palavras dentro de uma só, que é o dia e o logos para nós é Cristo. Quem é o Logos? Quem é a palavra de Deus? É Jesus. E esse dia quer dizer por meio de. Então, para nós cristãos, o diálogo é tudo aquilo que acontece por meio de Deus. É quando se põe Deus no meio, não é? Então, se Deus está presente no meio, a comunicação acontece, a comunhão acontece, porque o relacionamento sexual também é comunhão. Agora, se falta essa comunhão, que comunhão e comunicação é a mesma coisa, não é? Se falta essa comunhão ali por meio do diálogo, vai faltar em todas as outras coisas também. E como que o sacerdote ele deve se relacionar com a comunidade? Porque a gente percebe que são duas situações muito delicadas. Porque o relacionamento a dois é uma coisa muito delicada. Não é? Viver uma vida sacramental, matrimonial, é uma arte. Não é? É uma arte. Não é fácil, é desafiadora todos os dias, é uma das coisas mais belas do mundo, mas tem um sacramento aí para amparar, é Deus chancelando que precisa da graça, porque tem um desafio imenso aí. E a outra situação é a situação do sacerdote, porque é um homem que recebeu de Deus a missão de pastorear toda uma comunidade de pessoas muito diferentes, e às vezes até dentro do mesmo grupo antagônicas. Não é? E esse sacerdote que vocês frisaram muito bem é um ser humano, não é? Como é que o sacerdote ele deve se relacionar com a comunidade dentro da proposta do movimento? Assim como os casais, também através do diálogo de sentimentos. Então, ele vai conhecer melhor, porque no fim de semana, no encontro, a gente aprende a se conhecer melhor para conhecer o outro. Certo? Vai se abrir, vai falar para o outro como a gente é, o outro vai nos entender melhor. Da mesma forma, o sacerdote com a comunidade. Ele vai aceitar a comunidade como é e vai se abrir com essa comunidade também. Também vai falar o que ele sente para essa comunidade. Né? Então, é isso. Não, e uma coisa muito importante, né? Porque houve uns 2 anos da minha vida em que eu me dediquei mesmo ao discernimento da minha vocação e perguntava a Deus se eu não tinha vocação para ser padre.
E uma das coisas que me fazia pensar muito era justamente o relacionamento do padre com a comunidade. Porque se o padre ele é uma pessoa bem inserida na comunidade, ele nunca está sozinho. Mas se esse diálogo falta, pode se tornar uma vida muito solitária. E eu ficava às vezes pensando assim, meu Deus, término daquela missa do domingo, você fechar as portas da igreja, você voltar para a casa paroquial sozinho, fechado numa realidade só sua, isso deve ser muito doloroso. E ao mesmo tempo eu me consolava e me alegrava quando eu via sacerdotes assim, extremamente familiarizados com a sua comunidade, que mal dava conta de pousar na casa paroquial, porque era um almoço na casa de um, era um jantar na casa de outro, e alguns queriam que o padre dormisse na sua casa, e olha, você via que a paróquia era uma família, então não tinha espaço para a solidão. E assim mesmo, no encontro matrimonial existe o que nós chamamos de intersacramentalidade, que é o sacramento da ordem e do matrimônio juntas, interlaçadas, Então é um relacionamento muito grande que a gente tem com os sacerdotes. A gente conhece sacerdotes do Brasil inteiro que vêm para cá, dormem na nossa casa, ficam em casa, participam do dia a dia da nossa família. E também nas comunidades deles, onde tem aqueles casais que são do movimento, e eles também vão na casa dos casais, vão almoçar, vão viajar juntos, Estão sempre juntos ali. Como é que eu posso fazer para trazer o movimento para a minha diocese, para a minha cidade? Tem algum contato, algum caminho que eu tenho que percorrer para poder fazer com que este bem, que é um sopro do Espírito, também aconteça no espaço onde eu me encontro hoje? É só entrar em contato com a gente. Na verdade, nós temos um blog, acho que o blog vai ser colocado, sim. Na televisão. Mas pode citar também, não tem problema nenhum. O blog é o emmbrasil.wordpress.com emmbrasil.wordpress.com. Lá nós temos páginas do Brasil inteiro. Então ela pode procurar o estado, que ela se encontra, e entrar em contato com os casais responsáveis. Hoje todos os estados têm? Nós estamos em 33 dioceses no Brasil, estamos em 17 estados, temos várias expansões. As expansões são para acontecer o que você está pedindo. Temos expansões internacionais também, mesmo em países difíceis, como Cuba, por exemplo, Então, é muita doação, sabe? É muito interessante. Mas existem casais que se doam, como do Brasil. No Brasil, acho que o Brasil começou com casais vindo dos Estados Unidos. E foi feito pela primeira vez em Ponta Grossa, em inglês. E esses casais prepararam, Ponta Grossa se interessou, Pois é. E esses casais prepararam casais de Ponta Grossa, sacerdotes de Ponta Grossa, e de lá foi caminhando para o Brasil inteiro. Pode ser que agora aí outros países anseiam, por um casal brasileiro que vá lá também, instalar um movimento. Exatamente. Sem dúvida. Os de língua portuguesa, bem fácil para. Então, esse nosso amigo do Rio, que insistiu, ele está no movimento ainda, no Rio de Janeiro, e trabalha conosco, um grande amigo, ele, a esposa, mas o movimento estava começando em Fortaleza, quando ele ligou para a gente. Então ele imaginou que a gente podia colaborar em Fortaleza, mas ele não falou nada disso, ele falou que ia ser bom para a gente. E o casal que levava para Fortaleza viajava de Kombi de Salvador para Fortaleza, para preparar os casais de Fortaleza. E viajavam, acho que é mais de 1.000 quilômetros, 1.000 e poucos quilômetros para ir, 1.000 e poucos quilômetros para voltar, e Kombi. Tem que amar, para poder fazer demais, isso. Demais. Tá certo, olha, e fica aí o convite, também um desafio, porque vocação é vocação, Quando a gente ouve uma coisa assim, vibra dentro da gente, e os contatos estão à sua disposição. Caso você queira promover também aí essa expansão para a sua cidade, para a sua diocese, basta entrar em contato
com essas simpatias de pessoa que a gente recebeu aqui no nosso programa e que nós agradecemos de coração pelo testemunho, pela partilha de vocês, por essa chama viva, sabe, de esperança que a gente vê brilhar na nossa sociedade, onde o sacramento do matrimônio é tantas vezes questionado, onde o sacramento da ordem é colocado muitas vezes em situações assim tão delicadas, perigosas, não é? A gente vê esse testemunho bonito acontecendo e mostrando que existe sim uma grande esperança em relação a esses sacramentos que, ao contrário do que muitos pensam, né? Parece que vai perdendo espaço, vai morrendo. Não, o sacramento, quando ele é verdadeiro, ele vibra dentro do coração da gente, ele acontece, tem uma força divina que o move e arrasta um mundo junto com eles. Parabéns por isso, Antônio, Maria José, muito obrigado. E as portas da casa estão sempre abertas para vocês. Nós é que agradecemos o carinho, a acolhida e ter a oportunidade de falar um pouquinho do movimento para o Brasil inteiro, até para fora do Brasil, né? Obrigada. Certo. Muito obrigado.